Qual que é a tua relação hoje com o movimento Renovação e Transparência no clube, assim? Eu sou fundador do Uhum. Renovação. Sim, junto com o Andrés, né? Eu e André Sanches foi o grupo político mais vencedor da história do Corinthians. A saber, sócio vai votar para presidente hoje? Vai votar? Sócio vota para Não. presidente? Sócio não vota para presidente? Sócio do clube, sim, clube É social. lógico. Sim, E sim. graças a quem isso? Graças a A vocês. renovação. É. Quem votava, o sócio votava em 100 membros do conselho. Por isso que o do Alib ficou 14 anos. Isso. Quem que libertou o sócio? Quem que libertou o sócio? Nós. Por que o sócio saiu de casa na eleição passada e votou contra nós? Mas ainda é muito pouco, né? Muito pouco votantes, né? Espera um pouquinho. Nós estamos falando de uma ditadura. É, eu entendo. Quem que libertou isso? Nós. O sócio votava em 100 membros do conselho. Como é até hoje o São Paulo, mais ou menos. Né? Aí é problema do São Paulo. O Corinthians elegia 100 membros do conselho. O que, que nós fizemos? Demos ao sócio o poder. Isso não tem preço. Isso não tem preço. De escolher voto direto do seu presidente. Essa foi a primeira obra-prima que o Renovação fez para o clube. Acabou. Quanto custa isso? Não tem preço. Agora estão falando em votar fiel torcedor. Nós apoiamos isso. O senhor apoia isso? Eu apoio. Isso eu também apoio. Eu isso. também apoio. Já falei que apoio e já disse como tem que ser feito. Como? Vamos lá. Esse assunto é um tabu. Uhum. Muito bem. Se você chegar lá no clube e disser, nós vamos... O sócio não sabe o que é isso. Uhum. Na cabeça do sócio, isso é assim: o fiel torcedor vai ter o mesmo poder que nós e não vai pagar aqui, não vai comandar. Não é isso. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer um trabalho junto ao sócio de esclarecimento a ele o que vem a ser o fiel torcedor. Primeiro. Segundo, explicar ao sócio quais as modalidades de fiel torcedor sócio que nós podemos implantar no clube. Aí, sabedores do que é fiel torcedor sócio, quais as modalidades, porque tem vários modelos para se pôr. Uhum. Aí não vai deixar de ser um bicho-papão. Você entende? Porque hoje é um bicho-papão. Se você não explicar, se você não ele não está preparado para decidir. Uhum. Tá certo? Aí você põe no conselho e do conselho põe em Assembleia Geral. Do jeito que está, se não esclarecer ao sócio, ele vai dizer não, ele vai repelir isso daí. Ele vai achar que vai ter um sócio que vive à custa dele, que paga, e ele não vai contribuir nada lá no clube. E as coisas não são assim. Uhum. Precisa ver o seguinte: você é sócio, fiel torcedor. Ok, quais direitos você vai ter aqui no clube? Qual é a sua contribuição? Tudo isso precisa esclarecer. Uhum. Entendeu? Porque Mas quem que joga contra isso hoje? Tipo, por que Porque não tem? o discurso é esse. Eles vão ter os mesmos direitos que nós. Que o sócio do clube social. Não é assim, na verdade, né? O que eu estou dizendo? Então... Você tem que fazer um ciclo de palestra, chamar o sócio, mandar carta, esclarecer. Olha, gente, o que vem a ser o fiel torcedor ser sócio do clube. É isso, eles não sabem. Olha, existem várias formas. A primeira fórmula é assim, segunda fórmula é assado, terceira fórmula é assim. Você acha que é possível chegar nesse... Pô, se você explicar, é possível. Porque eles pensam que não, que eles vão ser sócio igual ao sócio e vão ter os mesmos benefícios. Não é isso. Não é isso, claro. É isso que eu estou dizendo para o Felipe. Sim. Então precisa ter esse esclarecimento. Sabe? Precisa ter esse esclarecimento. Essa é uma discussão que direto você vê por aí, tipo, no Santos, no Palmeiras, no São Paulo. O sócio torcedor, ele é o cara que consome o clube. E aí ele não tem poder nenhum sobre a política no do Santos. Perfeito. Mas no aí Santos tem, né? você vai no sócio e fala para ele não sabe o que é o sócio torcedor. Ele não sabe. Ele não tem explicação.
E aí, ele julga sem conhecimento. Para a galera que está em casa entender, nesse caso, para aprovar uma política como essa, de, no caso, o fiel torcedor ter direito a voto, os sócios do clube social precisam aprovar numa assembleia pelo clube. É isso, né? Então, primeiro, eles têm que ser capacitados. Eles precisam saber o que é. Mas nada acontece sem eles aprovarem. Quais as formas? Primeira coisa. Segunda coisa. Pôr o projeto no conselho. Tá. Passou no conselho. Vai para a Assembleia Geral. Tá. A Assembleia Geral aprova, virou regra estatutária. Entendi. Tá aí certo. Pode. Entendi. Aliás, devemos ter uma reforma estatutária em breve lá no clube. Que bom. Que bom. Tá certo? É importantíssimo. Mas não adianta você pôr isso na reforma... Sem explicar. Sem explicar, porque vai passar na Assembleia Geral, não vai passar. Não vai passar. Entendi. E sobre, você estava falando sobre a relação ainda com renovação e transparência. Como é que é hoje? Porque eu li que teve algum momento que você chegou, inclusive, a romper com o Andrés, não teve? Eu vou explicar tudo isso daí. O Renovação foi o grupo mais vitorioso da história do Corinthians. Primeiro lugar, democratizou. Segundo lugar, construiu arena, construiu o CT do profissional, sim, construiu o CT da base, que está em fase terminal, pegou o time na Série B, levou para a Série A com 22 pontos na frente, ganhou não sei quantos paulistas, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Corinthians não tinha passaporte. Essa é a questão. Nós éramos motivo de chacota. O Corinthians não tem passaporte, porque nunca jogou fora. O Corinthians tinha um Mundial no Maracanã, mas não tinha Libertadores. É outro motivo de chacota, tirava um sarro da gente. O Corinthians não tem casa. Você joga lá numa fazenda. Eu vivia essa... Arena Corinthians. Então, pois é. O torcedor, né, o sócio do Vocês acabaram clube, com tudo que eu falava por aí no bar. Então, vocês acabaram com a piada. Mas eles lembram disso? Esqueceram. O Mundial lá em Tóquio, a Recopa. Ganhamos um Paulista na Vila, o único time que ganhou um título no alçapão, ergueu a taça dentro do alçapão da Vila. E outros títulos mais. O Renovação pegou o Corinthians, um time de bairro, e transformou ele no time do mundo. Levou o Corinthians para o mundo. Ah, Mário, nos últimos anos não foi bem. Não foi, realmente. Mas 16 anos o sócio nos manteve lá. Por que nos manteve lá? Porque fazíamos uma gestão com frutos. Quando deixou de dar frutos, o sócio inteligentemente nos tirou de lá e pôs quem está aí. E boa sorte, sucesso para eles. Mas falar que o Renovação foi uma glória da história do Corinthians. Só não reconhece quem não quer. Agora, falar que não foi bem nos últimos 5, perfeito, não foi mesmo. Erramos. E pelos erros nossos, a oposição tomou posse, ganhou e boa sorte para ela. O Renovação, ele não terminou, não vai terminar. Porque nós estamos aprendendo com os nossos erros, nós sabemos os erros que nós cometemos. Agora, a experiência que nós temos acumulada de tudo que nós fizemos, de tudo que nós demos para o Corinthians de honras e glórias, não é para ser jogada. Não, nós vamos aprimorar tudo que nós temos de conhecimento, aprimorar, e ainda temos muito para dar para o Corinthians. E boa sorte a quem assumiu, que faça uma gestão maravilhosa e que nos dê o bi da Libertadores, o tri do mundo, o bi da Recopa e, olha aqui, título inédito que falta para o clube é a Sul-Americana. Nós estamos esperando isso. Sabe, Rodolfo, eu cansei de viajar, ficar em hotel trancado, estresse, cuidando para ser campeão. Dei as tripas para o time ser campeão. Eu quero viajar,
ficar lá no hall do hotel, beber, falar mal, Xingar todo cornetar, fazer o que fizeram comigo 7 anos. Eu passava lá, mas é esse time, e aí, é isso. E olha que nós socamos o título nele, mas muito título nele. Mas eles não lembram disso. Quais são, você falou, ó, cometemos erros. Eu Quais são os perguntei principais erros? O você acha grande erro foi não profissionalizar as diretorias. Esse foi o erro capital. Você acha que os departamentos, principalmente de futebol... Todas as diretorias, exceto aquelas do clube, Uhum. social, etc., tem que ser profissionalizado. E nós relutamos nisso, foi um erro crasso nosso, nós reconhecemos isso, e é isso que nós vamos trabalhar em cima de um projeto novo, de um projeto inovador, com profissionais capacitados, para, se um dia merecermos, voltarmos e implantarmos. Você acha que o presidente tem que ser remunerado, por exemplo? Eu acho que tem que ser. E, Também aliás, eu acho isso uma babaquice. Falar lá no clube que, olha, presidente não pode ser remunerado, Tem que ser, pô. diretor não pode ser Isso é remunerado. falado no Corinthians? Hã? Isso é falado no Corinthians? Putz, se você falar isso lá no Corinthians, são os abutres que tem lá que falam isso. Mas todos querem cargo e querem ganhar um dinheiro lá dentro. Por fora, né? Porque Por fora. por fora. O clube é sempre Agora, positivo, eu acho né? que, veja bem, eu para ser presidente, eu terei todas as licenças-prêmios que eu tinha. Uhum. Ou seja, eu recebi 3 anos porque eu tinha direito à licença-prêmio, que é o regime que eu tenho, Tá, meu direito. sim. E só a imprensa ia todo mês ver se publicava que aquele mês eu estava de licença-prêmio. Uhum. Tem alguns aí que me perseguiam todo mês. Por conta da tua profissão. Eu Exato. tinha. Falei, ó, meu amigo, tá aqui, ó, tá aqui. Eu Mas, nunca tirei e aí- licença-prêmio na minha vida. Exato. E aí tem muitos aí por aí. Por exemplo, vou pegar a minha realidade. Sou torcedor do Santos. Se você olhar quem se candidata, porque, por um lado, o Santista, eu sou sócio não do clube, mas sou sócio Sim. torcedor. Eu pago R$ 27 por mês. Uma ninharia, vamos combinar. E eu tenho direito de votar, mas ao mesmo tempo eu tenho direito de votar, e aí os candidatos são só empresários mega bem-sucedidos que podem ficar Limita. 3 anos sem Não trabalhar. pode. Você limita. Isso é E discriminação. aí, Como você vai ser Mário, presidente? Não, como que um negro, nesse país racista que a gente tem, vai ser presidente Vai ser do presidente time? do E Corinthians. olha quem tá atrás de você ali, ó. O rei. O rei Olha lá. de um time que Não, nunca teve um presidente preto. É uma coisa assim. Como que vai chegar um preto? Não entendeu? Não chega, porque o cara precisa ser milionário, Então, trilhardário.